Olá pessoal, a minha querida amiga, irmãzinha Raquel Prates, terapeuta, ela sugeriu esse tema, falar sobre problemas entre irmãos na família. Eu vou falar, claro, sobre o olhar da constelação familiar sistêmica. Vou mostrar algumas dinâmicas com bonequinhos para você entender como é que fica essa interação entre irmãos de outros casamentos, quando os irmãos estão identificados com algumas situações do passado familiar, por que que a gente às vezes não se dá bem com os irmãos, por que que os pais não cuidam da mesma forma de todos os filhos. Então vamos falar sobre isso, é um tema bem interessante, você vai ver através das dinâmicas com os bonequinhos e vai entender um pouquinho melhor o que que eu quero passar para você. Vamos lá? Olá pessoal, vamos à primeira dinâmica. Nós vamos falar quando ocorre um conflito oculto entre o pai e a mãe e o que pode acontecer com os filhos. Então vamos imaginar que esse pai com essa mãe, eles têm algumas coisas não reveladas, mágoas, raivas, ciúme, às vezes houve algum problema, alguma traição, não foi falado, os filhos não sabem disso, às vezes houve um aborto anterior aos filhos, eles não sabem, enfim, algo mal resolvido entre eles, e aí os filhos nasceram e eles, inconscientemente, eles percebem que há uma coisa, algum desamor, alguma coisa interrompendo esse fluxo de amor que houve entre o pai e a mãe. E eu costumo dizer assim, que o cardíaco, né, o emocional da criança, quando percebe que o pai já não ama tanto a mãe e a mãe não ama tanto o pai, ele é cortado ao meio. Então há uma cisão, parece que o filho ele tem que escolher ou entre o amor do pai ou entre o amor da mãe, e ele não consegue fazer isso de uma forma sadia e ele prefere sofrer. Então ele prefere não amar a si mesmo do que perceber que existe um desamor entre os pais. É comum que quando existe um casal de filhos, um deles se torne mais aliado à mãe e o outro se torne mais aliado ao pai. E um dos conflitos muito comuns que vai ocorrer depois é que aquela coisa mal resolvida entre os pais vai repetir agora entre os irmãos. Isso a gente vê muito claramente quando existe a partilha, aí morreu o pai, por exemplo, aí a mãe sobrou, é necessário dividir aquilo que ficou do pai e os irmãos começam a brigar. Por que que eles estão brigando? Eles não estão brigando pelo dinheiro ou pelos bens, aparentemente até pode ser, mas eles estão brigando porque existe uma briga não vista entre o pai e a mãe e eles precisam mostrar isso para a família, para que essa energia possa vir à tona, ir embora e deixe de fazer mal para o sistema familiar. Então eles precisam brigar aqui um com o outro. Essa é a primeira dinâmica que eu queria falar para você. Aqui nós estamos vendo novamente o casal. Vamos imaginar que essa mãe, ela teve um grande amor no passado. Então ela teve um homem, que pode ser um noivo, pode ser um namorado importante, pode ser até um amor platônico, também pode ser um amante que ocorreu durante a relação entre os dois, e esse amor ele não pode ser vivido totalmente, e ele se afasta. Os filhos, um deles às vezes pode estar identificado com esse amor, significa esse amor ele foi excluído, ele não faz parte, mas inconscientemente o filho ou a filha acaba sentindo esse amor e acaba se atraindo pela dor desse amor e pela dor desse rompimento. Quando aqui a gente tem um bonequinho feminino, quando esse bonequinho feminino ele cresce, vamos imaginar que é esse bonequinho, identificado com o amor rompido da mãe, essa pessoa passa a vivenciar também amores rompidos, dificuldade de relacionamento, porque ela está identificada com o amor perdido. E ela olha para o pai e para a mãe e não os vê exatamente como pais e mãe. Ela fica muito próxima da mãe porque ela é uma cúmplice da mãe, então de certa forma ela também não tem uma relação de filha com a mãe, ela tem uma relação quase de amiga, aquela amiga que sabe o segredo mais íntimo da mãe e às vezes passa a atuar até como uma amiga, uma conselheira, e pode ser que ela tenha uma raiva, né, uma dificuldade com esse pai, porque esse pai
ele é um concorrente, ele é o cara que entrou no lugar do amante da mãe ou do amor da mãe e impediu a mãe de viver esse grande amor. E como essa filha está identificada com ele, pode ser que ela tenha muita bronca do pai e tenha uma cumplicidade com a mãe, mas a cumplicidade também não quer dizer que ela se dê totalmente bem, porque uma filha sempre precisa do carinho, do apoio da mãe, dos cuidados da mãe, e quando ela está no papel de amiga da mãe, ela não pode ter esse carinho, ela não vai conseguir receber todo esse amor da mãe. Aqui temos o irmão, então vamos colocar o irmão adulto, então esse irmão cresceu, e ele vai ter problema com essa irmã, porque ele percebe que ela é como se fosse um ser estranho dentro dessa família. Ela não está identificada com o pai e com a mãe, ela está identificada com algo de fora. Vamos supor que esse filho ele esteja inconscientemente tomando as dores do pai, ele se torna uma pessoa concorrente da irmã, alguém que quer tomar satisfação da mesma forma como o pai gostaria de tomar satisfação da mãe e não conseguiu, não pôde, não soube ou esconderam isso da família e dos filhos. Aí inconscientemente esses dois irmãos eles começam a vivenciar um conflito que tem a ver com a história do pai e da mãe. Então essa é mais uma dinâmica que a gente gostaria de deixar claro para vocês. Vamos pensar agora que esse bonequinho, que é o pai, ele esteve identificado, preso a dores de um passado onde houveram derrotas, perdas, simbolizadas nesses bonequinhos deitados, mortos, que pode ser perdas financeiras, perdas emocionais, né? Então ele ficou órfão muito cedo, pode ser um sócio muito amigo que deu uma rasteira nele, roubou todo o dinheiro, enfim, derrotas. E aí ele está aqui no casamento, essa história aqui nunca é falada, ela fica velada, é inconsciente, mas os filhos nascem e um deles, eles sabem inconscientemente desse passado. A grande tendência a um filho preso a uma coisa morta, a uma derrota, a um fracasso do passado, a grande tendência é que ele se torne doente. Então, de alguma forma, ele não precisa morrer exatamente, mas ele vai ter muita dificuldade de progredir na vida, ele vai demonstrar muita dificuldade, por exemplo, nos estudos, ou para ter seus progressos na vida financeira, na vida material, ou para ter relações, uma pessoa que pode carregar doenças nele, então ele pode vir atrelado a diversos tipos de problemas físicos, e aí esse filho ele vai merecer toda a atenção. Esse pai, como não soube lidar com o passado dele, ele vai olhar para um filho que tem problema e vai querer curar esse filho de qualquer jeito, vai se tornar uma obsessão, porque da mesma forma que ele não soube lidar com a dor do passado, ele não sabe lidar com a dor do presente. Nessa dinâmica é muito possível que esse filho, que ele tem mais saúde, ele seja menos problemático, né, nesse sentido físico, emocional, ele fique isolado, ele fique sem ser cuidado, ele vai se sentir excluído, ele vai se sentir mal visto, ele vai se sentir pouco cuidado, pouco amado, e aí isso vai provocar uma grande dor nele. Possivelmente pode ser que ele sinta muita raiva dessa irmã, mas ele também, ao mesmo tempo, ele sabe que essa é uma irmã doente, então ele sente raiva e ao mesmo tempo sente culpa. Como é que eu posso ter raiva de alguém que precisa de ajuda? Isso é muito angustiante para esses filhos, para esse filho. E essa relação entre irmãos também vai ser uma relação bem problemática. Essa pessoa aqui, supondo que ela cresça e que depois vá para a vida, é uma pessoa que vai precisar sempre de alguém cuidando. Então vai ter uma relação de dependência, uma relação muito próxima com a doença, talvez um vitimismo, talvez uma necessidade de ser cuidada por outros. E essa pessoa aqui, ele vai crescer e da mesma forma que ele se sentiu isolado aqui, ele vai se sentir isolado na vida adulta. Talvez ele atraia relações, mas ele não consiga se entregar. Talvez ele olhando aquilo que ele presenciou dos pais, cuidando dessa irmã, ele se torna também uma pessoa cuidadora, então ele queira também se tornar alguém que pode cuidar de outros doentes, para poder reviver um pouco aquilo que ele viu na infância. Para ele, a família é aquela que cuida de alguém doente, depois que ele cresce, ele começa a procurar pessoas com problemas para cuidar também. Esse é um padrão que pode ocorrer nesse tipo de sistema, nesse tipo de ocorrência familiar.
Agora nós vamos falar sobre um padrão que, ao mesmo tempo que tem algo pesado, ele tem algo benéfico. Imaginemos que essa criança aqui, ela está conectada com os antepassados desse pai. Esse pai, por algum motivo, ele cortou relações com os seus próprios pais, com os avós dessa criança. Às vezes foi uma infância difícil, às vezes o pai era alcoólatra, às vezes ele foi embora, houveram muitas brigas nessa família. Por algum motivo, ele não quer mais saber da sua família de origem e ele tenta fazer dessa família algo muito unido, muito bom, porque ele está querendo criar uma família do jeito que ele não teve. Só que, da mesma forma que ele rejeita, há uma barreira aqui entre avós e os pais, esse filho aqui, vamos só focar nesse filho ou nessa filha, ela também vai criar uma barreira entre os pais. Ela, de alguma forma, ela vai começar a virar uma ovelha negra em relação aos pais, para lembrar a identificação que ela tem com o avô, ou com a avó, ou com os dois, e para lembrar esse rompimento que precisa ser restabelecido. A força vem do passado para frente. Então, se esse rompimento ele continua, essas novas gerações elas enfraquecem. O fato dessa menina aqui manifestar um comportamento que não é legal para esse tipo de família está somente lembrando os problemas que houveram no passado familiar para que esse pai e essa mãe possam resgatar. Imaginemos que essa menina ela trouxe também um dom, porque isso é muito comum. Nós trazemos pesos, mas também nós herdamos dons dos nossos avós. Então essa menina aqui, ela recebeu algum dom desse avô, por exemplo. Então vamos dizer que esse avô é um artista e essa menina também tem um talento artístico. A gente viu isso naquela animação A Vida é uma Festa, onde o menino manifestava um dom que vinha do passado familiar. Se você não viu esse desenho, assista porque ele tem muito a ver com constelação. E uma das coisas que se mostra é que, conforme a gente não consegue honrar aqueles que vieram para trás, a nossa vida vai minguando até haver a possibilidade dessa pessoa morrer, tá? Então, quando essa menina ela manifesta dons que têm a ver com o passado e ela está combatendo, ela está de alguma forma provocando esse núcleo familiar, ela está pedindo para que o passado seja olhado, as dores sejam reconectadas, sejam curadas e que esse passado possa se aproximar para que esses dois aqui possam restabelecer suas forças e possam passar a força para seus filhos. É isso que quer dizer pessoas que vêm com dons ou com hábitos ou com atitudes diferentes do nosso núcleo familiar mais próximo. Eles estão manifestando algo que havia no passado familiar, mas que também foi excluído por algum motivo. E quando é reconectado, a energia é reconectada com a família atual, se restabelece a força e esses filhos eles conseguem ir para a vida levando esses dons do jeito deles para frente, com alegria, com saúde, com prosperidade. Cada pessoa está identificada com uma determinada parte do sistema familiar. Por isso que nós somos tão diferentes. Lógico que é possível e existem famílias que se dão bem, irmãos que têm uma cumplicidade muito grande, mas isso não é a regra. Não vou dizer que é exceção também, mas existem famílias que se dão bem, irmãos que se dão bem, existem irmãos que têm profundos problemas porque eles estão identificados com atritos, com coisas excluídas do sistema familiar, seja entre o pai e a mãe, seja entre o pai e relações do passado do pai, ou a mãe e relações do passado da mãe, ou às vezes problemas que vieram dos avós. Então tudo isso precisa ser olhado. Quando a gente percebe desarmonia na família, o mais importante é a gente olhar para a desarmonia. Tentar forçar a harmonia na marra é totalmente descabido e vai continuar excluindo alguma coisa. A gente, como terapeuta, olhamos a dor, olhamos o que está sendo excluído, olhamos quais sentimentos estão se manifestando naquelas relações entre irmãos, entre pais, entre os próprios filhos e seus pais, os pais e os avós, para entender o que está sendo excluído. Às vezes está sendo excluído um aborto, às vezes está sendo excluído um amor do pai ou um amor da mãe,
relações antigas do pai, da mãe ou dos avós, às vezes estão sendo excluídos filhos de outros casamentos, famílias não aceitas, né? Aquelas famílias paralelas que possam ter ocorrido na nossa geração, na geração dos nossos avós, é uma possibilidade. A gente pode também estar excluindo doenças na família, pessoas que tiveram profundos problemas físicos, mentais e que mereceram cuidados exagerados, necessários, claro, mas que acabou excluindo as pessoas mais saudáveis também do carinho, do amor, do compartilhar. Tudo isso precisa ser visto. A história das famílias, a história da sociedade são histórias difíceis, são histórias que provocam muitas marcas para todo mundo. Assim a gente vai crescendo como sistema, como sociedade, e conforme a gente sabe lidar com essas dores, a gente vai saber lidar com a sociedade, com as pessoas, entendendo que cada um tem a razão por si, por agir de determinada forma. Não existem pessoas exatamente ruins, podem ser, claro, tem pessoas doentes e com as doenças elas vão machucar, mas se a gente começa a entender o que tem por detrás da história de cada um, nós começamos a entender também nossa família e nossos irmãos, o comportamento, deixamos de exigir coisas que não têm às vezes uma realidade, deixamos de forçar um amor que às vezes não rola, deixamos de forçar uma fidelidade, uma honestidade, um carinho que às vezes não tem, e a gente aprende a lidar com sentimentos difíceis, e isso nos faz crescer, isso nos faz amadurecer como ser humano. Raquel, e para você que está vendo esse vídeo, então acho que algumas coisas podem ter ficado claras. Se não ficou, se você tem outras dúvidas aí, você também pode deixar seus comentários, suas dúvidas aí embaixo. Se curtiu o vídeo, deixa um like. Não se esqueça também de assinar o nosso canal. E no próximo vídeo a gente continua falando sobre família e outras questões de constelação familiar. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.